não lembro muito da vida sem a Rita. Assim. A Rita sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sou uma pessoa muito musical, acredito que muito graças a ela, e também aos meus pais. Meus pais sempre tiveram muitos discos em casa e tudo mais. E acabou, acho que um desses discos deles, acredito eu, foi o da Rita de 79, que é o Que Tem Mania de Você, Doce Vampiro. Enfim, Eu Vira Pagã, Corre Corre. Uma das primeiras palavras que eu falei na vida foi Maria Mole, por causa de cantar a letra da música, tudo. E eu comecei a querer, cada vez que saía disco, ou ia em banca, comprava revista, ou qualquer coisa que tivesse da Rita, assim, disco, saía, no dia que saía, eu ia pra frente da loja para esperar a loja abrir para comprar disco. E passei aí em shows, em tudo. E ela via, né? Porque era um fedelho ali. E aí passei entrar muito em camarim. E aí teve uma época que a gente passou a se ligar. Logo depois veio a coisa do e-mail. E a gente sempre marcava de ir em show, eu ia. E sempre camarins. A gente foi ficando cada vez mais próximo. Assim. Então é uma relação desde muito tempo. Assim. Então desde sempre Rita está assim na minha vida. Os livros, é engraçado, né? A Rita é muito louco se você vê onde a Rita chegou, né? O que é a Rita hoje, assim. Eu tenho para mim que eu tenho maior certeza, assim. Alguma certeza eu tenho. Que eu acho, a Rita é o maior artista desse universo, eu acho que não tem ninguém que chegue ali perto dessa... Ela é muito múltipla, né? Não é simplesmente, não é que isso seja pouco, uma cantora, ou uma compositora, ou... A Rita tem um pacote ali que eu falo... E tudo que ela faz muito bem, genialmente bem. O que eu estou querendo dizer é, ela tem isso, ela tem esse tamanho enorme, assim, para mim, o maior artista do universo mesmo, assim. Ela não tem planos. Isso eu acho muito foda, assim, tipo... A gente vê hoje, para você chegar no número 1, todo mundo tem que se planejar muito. Quem está hoje, isso não é uma crítica, tá? Quem está hoje no mainstream, nos primeiros lugares, você depende de um plano, você depende de um algoritmo, você depende, de repente, de botar um refrão no começo da música para que a pessoa vai ouvir no Spotify os primeiros 15 segundos. Então, assim, e a Rita, nela foi só abrindo caminhos. Porque, poxa, a Rita abriu caminhos mesmo, né? Facada, assim, tipo, era tudo mato, né? Quando ela chegou, basicamente. Então, os livros também foram meio sem planos, assim. Eu lembro que ela começou a escrever uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí uma época ela virou e falou assim, então tá, vamos lá, vou mandando para você, na época da biografia. Se só você ler, então de repente tá tudo certo. E aí a gente foi, aí ela ia me mandando, eu falava, caramba. Quando ela me mandou tudo, eu falei assim, Rita, tem que lançar. Ela falou, mas alguém vai ler? Eu falei, Rita, pelo amor de Deus, né? Como assim alguém vai ler? Esse livro tá sensacional, é uma coisa de memória, coisa que a gente não tem no Brasil também, né? Coisa de memória, assim, tipo, a gente precisa, né, trabalhando mais perto agora com tudo isso. A minha missão tem muito a ver com manter a memória da Rita, memória do que... Tem muita coisa que ela fez. A minha missão é essa, então com esse livro eu fiquei buzinando, tem que lançar. A única coisa que eu falei para ela é, algumas datas estão erradas, algumas coisas você pulou, que tinha que colocar coisinhas ou outra, mas a gente resolve com nota de rodapé. Aí ela falou assim, mas não, nota de rodapé não. Eu falei, mas Rita, como vai ser? Eu falei, já sei, você é o Phantom, ela desenhou os fantasminhas, e aí você vai colocar o que você quiser ali. O livro estava já fechado, a capa a gente que fez, ideia, né, dela também, a contracapa, eu tirei aquela foto que ela queria um mugshot. A gente não achou o mugshot quando ela foi presa. Fui nos arquivos de DOP, de polícia, de tudo. Sumiu. Então a gente acabou fazendo esse mugshot porque ela queria essa ideia. As fotos escolhidas, a gente ficou lá, né, fuçando, fazendo toda a parte
de caderno de fotos, tudo. Então, assim, a Rita tinha feito o livro basicamente inteiro. Aí ela falou, bota o fantasminha, ela desenhou os fantasminhas, eu escrevi, aí eu ia mandar para ela, era a última coisa que faltava no livro. Ela falou assim, não, eu só vou ler quando publicar. Eu falei, Rita, você tá louca? Só quero ler quando publicar. Então, dei uma tremida na base, assim. Você sabe que a exposição, quando a gente fez, né, foi fazer tudo lá, mesmo os lançamentos de livro, coisas assim, grande parte, mas grande mesmo, parte do público dela é adolescente e jovem. Super. Eu já me sinto super tiozão. Assim. Se eu fosse hoje no show da Rita hoje, eu ia ser tiozaço, assim. Porque, assim, na exposição, o que eu vi era isso, sabe? Tipo, gente de 14, 15, e que vem a Rita de uma maneira que eu vejo muito, então eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo essa garotada, como essa coisa mesmo, esse bastião da liberdade, do desacato, mas um desacato ali para uma coisa que você quer fazer a coisa evoluir, sabe? Eles têm essa coisa com a Rita. Ela é mesmo a coisa a padroeira da liberdade, sabe? Assim, tipo, né? Eles têm isso assim. A Rita significa para eles uma coisa muito livre e que foi também muito para mim, sabe? É bonito ver esse reconhecimento hoje e até levar coisas para ela, sabe? Ou você viu o que essa meninada escreveu? Você viu o que não sei o que lá? Você viu que... E é diverso, né? Porque a gente tem da Manu Gavassi, a Luísa Sonza, passando por Anitta, indo... Né? Não é exatamente só uma coisa, sei lá, roqueira. Ou a gente vê a meninada de todos né, os gêneros musicais, assim, bebendo ali numa fonte da Rita. Às vezes eu falo para ela, Rita, você é foda, assim, você é, tipo... Ela não se entende, talvez assim, sabe? Eu fiz essa pesquisa como eu tenho um trabalho muito grande de estudo e de conservação da memória da Rita. Eu fiz essa pesquisa na Biblioteca Nacional, né, que é onde fica grande parte dos documentos da censura. Fiz algumas coisas aqui também no Diário DOPS, né, fui juntando material. E a Rita é o artista, né, de todos, musical, tipo, mais proibido na ditadura. É muito louco, porque um monte de homens também extremamente com composições que também questionavam, tudo, é justamente uma mulher. Né? Enfim, não é por acaso, eu acho. Ao mesmo tempo, tem aquilo que a gente estava falando também. Em 67, o primeiro documento que eu achei da Rita na Biblioteca Nacional é de 1967, era uma lista de pessoas interessantes para a ditadura. E ela estava já no top 5, assim, junto com Elza Soares, tinha algumas pessoas assim. Interessantes que eu quero dizer vamos ficar de olho. É isso. Ó, surgiu essa menina aqui, vamos ficar de olho. Era isso. Eu lembro que tinha também o nome da Elza Soares, era uma lista, devia ter uns 60 nomes, mais ou menos, nessa lista. E 67, a Rita tinha 19 anos. Já era pessoa procurada, digamos assim. Então, a partir dali, e principalmente 73 para frente, saída de Mutantes, ela foi muito mais. O problema mesmo foi quando a Rita foi para a carreira solo. Ali, vetado. O que era para ser o primeiro disco dela, quando ela saiu dos Mutantes, foi expulsa de Mutantes. A gente pode falar saiu, porque tem essa... Quando ela foi expulsa de Mutantes, ela gravou um disco na Philips e, assim, sem condições, assim. O disco foi quase inteiro vetado e o Midani também não gostou do disco, tem toda a história, ele proibiu o disco, que é aquela história depois que ela e o Tim Maia entraram no escritório dele e acabaram, quebraram tudo. Esse disco foi quando ela começou ali a realmente ser vetada de uma maneira, os carimbos, assim, sabe? No Favorita eu fiz um dossiê enquanto fantasminha aqui, e uma dessas músicas, que é essa aqui, Gente Fina,
Era para ter sido a primeira música de trabalho da carreira solo da Rita. Aí passou por 5 pareceres técnicos, depois da primeira vetado. E os 5 votaram pela não liberação. Engraçado que eles falam assim, essa letra não tem absolutamente condições de ser aprovada. E aí, a letra musical, ora examinada, apresenta conotação anárquica. Olha isso. Poderia acarretar desagregação social e familiar de consequências negativas. É uma letra que se consubstancia princípios de revolta e uma crítica picante aos costumes e um desafio aos que não comungam do sistema de vida hippie. E aí enquadra na lei da segurança nacional e não pode ser liberado. Enfim, isso era quase que esse disco inteiro foi vetado, assim, e a partir de então é um monte de veto. Muitas nunca foram lançadas. Quando ela tentou gravar uma proibida, 2 na verdade, que foi Degustação e Arrombou o Cofre, veio aqueles primeiros discos que foram, né, riscados com gilete. O disco era proibido a venda para menores de 18 anos. Eu lembro que, nossa, eu era muito criancinha. Eu chorei na loja porque não podia comprar o disco, e enfim. Aí minha mãe foi lá e comprou. E essas acabaram sendo lançadas, essas músicas aí, mas era nesse esquema. Mas, por exemplo, quando ela foi presa, obviamente, certamente, com certeza, essa prisão dela, inclusive levando, né, ela que ela conta isso muito bem na biografia, levando meio como um troféu de delegacia por delegacia, era um exemplo, né, para a juventude. Era isso que eles queriam fazer com aquilo. Quando ela foi presa, ela fez uma música chamada X21, que ela falava das colegas dela na prisão, assim. E essa também era para ter sido era para ter sido lançado no compacto, que foi lançado o Arrombou a Festa 1. E era para ser a música de trabalho. Foi proibidaça, acabou sendo Arrombou a Festa e Corista de Rock, que era do Entradas e Bandeiras, então o Corista de Rock entrou lá que todo mundo já conhecia, né, que já era de um disco, e só Arrombou a Festa mesmo, que foi a inédita na época. E acabou sendo também o compacto que mais vendeu aqui, porque é uma boa festa genial, né? Eu lembro de uma entrevista da Elis, de 80, logo depois que a Rita escreveu Nosso Perfume, e que ela fala disso com essa gana, tipo, da Rita falando de mulher, e de amor, e de prazer, e que ela falou assim, eu queria ser a Rita Lee. Então, assim, a Rita é tão forte e é muito natural, né? É muito dela, assim. E é forte, e tão forte que os caras todos vão cantar e ninguém vai perceber nada, ninguém vai achar forçado, ninguém vai achar... Foi proibido, né? O maior disco de rock do Brasil, assim, quebrar barreiras, botar Ovelha Negra em trilha de novela, vender mais de 250 mil cópias assim que saiu, né? É um disco... E todos os... Poxa, qualquer roqueiro que você fala do Fruto Proibido vai falar assim, pô, Fruto Proibido, fodão. É um disco rosa, tem a Eva, a maçã, né, Fruto Proibido, Isadora Duncan, tipo, a gente vê, é um disco permeado ali de temas femininos, do começo ao fim, de uma mulher muito forte que, né, resolveu fazer tudo o que queria fazer, né, me libertei daquela vida vulgar. Então, assim... Acho que é tão natural dela que acho que as pessoas nem percebem muito isso. Mas eu acho, as pessoas que eu digo, né, outras pessoas que, os homens, ou sei lá o que, né, vai indo, todo mundo vai cantando, é para todo mundo. Acho que é muito para todo mundo, não tem essa divisão. Mas eu acho também que as meninas percebem que, pô, que tem uma coisa ali, tem uma coisa que eu podia fazer.